Aos amados irmãos, graças e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Também o nosso carinhoso e forte abraço a todos aqueles que caminham conosco na direção desses momentos sublimes em que, juntos, unidos, percorremos as verdades sagradas da Palavra de Deus. E hoje nós trazemos aqui um tema que tem uma força descomunal. Fala do destino eterno das pessoas, mexe muito com a nossa visão do campo missionário e é um assunto do qual a igreja não pode se esquivar de forma alguma. O que acontecerá com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Serão salvos pela inocência ou serão condenados pela falta de empenho missionário da igreja? Meus amados, para começar, abramos a palavra de Deus no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Peço a você que abra sua Bíblia nessa passagem, ela é muito importante para o nosso entendimento da questão, porque uma exegese sincera deste capítulo muda e consolida muita coisa do que pensamos a respeito deste assunto. E para começar, em primeiro lugar, eu quero dizer algo que assusta alguns, mas que é puramente verdadeiro. Não existem pessoas ignorantes quanto à existência de Deus. Todas as pessoas conhecem o Deus Pai. Todas as pessoas o conhecem, todas têm conhecimento do Deus Pai. Paulo, em seus comentários introdutórios, ele faz a preparação nos primeiros 17 versículos e então no versículo 18 de Romanos 1, ele começa a falar da ira de Deus que se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, ouça o que ele diz, é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, claramente se veem e são percebidas por meio do que foi criado. Então, os homens são indesculpáveis. Ele diz isso lá no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Então, a pressuposição fundamental aqui é que Deus revelou a si mesmo a todo homem. Cada pessoa no mundo, quer seja ali o homem que está na selva africana, num vilarejo asiático, nas lindas margens dos encantadores lagos da Baixada Maranhense, ou ao derredor da imensidão branca dos lençóis do meu Maranhão, ou em qualquer lugar no mundo, cada pessoa tem conhecimento do Deus Pai, que é claro, suficiente e manifesto para que o homem seja indesculpável. Essa, meus irmãos, é a verdade número 1. Em seguida, precisamos entender que todas as pessoas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus. No versículo 21, Paulo fala: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por imagem à semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos pecaminosos dos seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E esses somos nós, adorando a criaturas ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles rejeitaram Deus Pai, e essa é a condição humana de todos nós. Nós, neste lugar, as pessoas na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Austrália, todos nós rejeitamos o Deus Pai. Deixe-me falar sobre uma pergunta que surgiu num grupo de estudantes universitários certa vez. Uma garota me perguntou: pastor, e quanto, por exemplo, aos índios astecas? Índios astecas não tinham a Bíblia, mas eles fizeram o melhor que podiam com o que eles tinham. Talvez eles tenham adorado o sol, chamavam-no de Deus Sol, mas isso foi o melhor que eles puderam com o que eles tinham. Isso não é bom o suficiente? Eu penso que essa é uma boa pergunta, mas a realidade é, Paulo diz muito claramente em Romanos,
certamente isso não é bom o suficiente. Essa é a essência do que todos nós fizemos. Nós tomamos a criatura e a adoramos no lugar do Criador. Idolatria não é bom o suficiente diante do Deus do universo. Todas as pessoas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus. E isso nos leva à verdade número 3. Não há nenhuma pessoa inocente no mundo. Você lê de Romanos 1,18 até Romanos 2,16 e vê uma acusação contra os gentios que não tinham a lei. Você quase pode ouvir os judeus cristãos dizendo amém a cada linha, até que ele chega ao capítulo 2, verso 17, e diz: Tu que te chamas judeu e repousa na lei e te glorias em Deus, aí ele explode em cima deles. E então no capítulo 3, verso 9 até o verso 20, ele entrega a terrível acusação, colocando texto após texto do Velho Testamento, dizendo: não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda ou busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Se você me perguntasse, Pastor Reinaldo Ribeiro, o que acontece com o homem inocente na África que nunca ouviu o Evangelho? A minha resposta a você, baseada no que a palavra de Deus ensina muito claramente, seria que esse homem indubitavelmente vai para o céu, sem dúvida. Ele iria para o céu mesmo não tendo ouvido o Evangelho. O único problema é, tal homem não existe. O que acontece então com o homem inocente na África? Essa pergunta é feita com muita frequência. Mas a realidade é, não há nenhum homem inocente na África. Se eles fossem inocentes, eles não teriam necessidade de ouvir o Evangelho. A razão pela qual eles precisam ouvir o Evangelho é porque neste momento eles permanecem culpados diante de um Deus Santo. E é por isso que levamos o Evangelho até eles. Os amados estão me entendendo? Nós sempre inclinamos essa pergunta em nosso favor e contra a santidade de Deus. Enquanto procuramos por oportunidades de apontar a injustiça de Deus, a realidade é que cada um de nós, neste lugar ou em qualquer outro, é culpado diante de Deus. Um Deus que é santo, infinitamente culpados diante de um Deus santo. Nenhuma pessoa é inocente no mundo. E isso nos leva à quarta verdade. Portanto, todas as pessoas são condenadas por rejeitar a Deus. Romanos 1,18 até 3,20, para mim, é uma das mais impressionantes partes da Bíblia toda. É depravação em cada frase. E Paulo resume tudo isso no capítulo 3, no verso 19, dizendo que tudo que a lei diz, diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Paulo diz que ninguém será justificado diante de Deus por observar a lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, todos nós permanecemos condenados e nossos esforços, todo bom esforço que temos em vencer nossa condenação, nos afunda, na verdade, em maior condenação. O nosso melhor esforço nos condena ainda mais. Agora, neste ponto, pensamos sobre uma ideia comum, não só em nossa cultura, mas eu diria em nossas igrejas. Existe essa ideia de que se as pessoas nunca tivessem ouvido o Evangelho, Deus certamente não as permitiria, ou de outra maneira mais ativa, não as enviaria ao inferno. Elas nunca ouviram. Então, certamente, por elas nunca terem ouvido, elas não podem ser responsabilizadas e, portanto, irão para o céu. É uma ideia que, em essência, nos faz pensar que, por eles não terem ouvido, há um tipo de passe livre ou atalho mais rápido para o céu. Mas pense bem sobre isso. Se isso fosse verdade, em primeiro lugar, não achamos a evidência disso em nenhum ponto das Escrituras. Mas mesmo em nível prático, se lhes fosse garantido irem ao céu, simplesmente pelo fato de nunca terem ouvido o Evangelho, então qual é a pior coisa que você e eu podemos fazer pelo estado eterno dessa pessoa? Seria levar o Evangelho para eles. Isso mesmo. Se uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus vai ser salva, então temos que parar de fazer missões. Obviamente, irmãos, isso mina toda a iniciativa evangelística da igreja. Mesmo aqui em nosso país, você vai a um campus universitário, por exemplo, e inevitavelmente lá você verá estudantes internacionais com pouco ou até com nenhum conhecimento do evangelho.
Imagine dizer a um deles: você já ouviu falar do Evangelho? Já ouviu falar de Jesus Cristo? Aí eles olham para você e dizem: não. E se você crê que essa pessoa vai para o céu justamente por nunca ter ouvido o Evangelho, então o que você diria a ela? Falaria de Cristo, correndo o risco dela não aceitar e ir para o inferno? Ou iria preferir nem falar de Cristo para que ela ficasse ignorante e fosse direto para o céu devido a essa ignorância? Os irmãos percebem o quanto esse ensino é confuso, herético e perigoso? Portanto, amados, se alguém tentar lhe ensinar este absurdo de que as pessoas que ainda não foram alcançadas serão salvas porque são inocentes, coloque os dedos nos ouvidos e corra, porque isso não faz sentido na Bíblia e isso não é o Evangelho de Cristo. A razão por que o Senhor nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, nossa cidade, avançando por Samaria, nossa região, alcançando a Judéia, nosso país, e perseguindo todos os confins da terra, que é o mundo todo, significa que Deus está claramente nos alertando de que essas pessoas que não ouvirão o Evangelho irão para o inferno em consequência da nossa indolência, irresponsabilidade e desobediência à grande comissão. Há dois terríveis e diabólicos enganos que contribuem decisivamente para o propósito do diabo, que é arrastar consigo o maior número possível de almas para o inferno. Em primeiro lugar, a absurda doutrina calvinista de uma predestinação restrita. Aqueles que creem nesta doutrina, por mais que não confessem e prefiram as máscaras do discurso falsamente piedoso, acabam sucumbindo no comodismo gerado pela ideia de que os que não forem alcançados são os que não estavam predestinados para a salvação. Em consequência dessa ideia, jamais haverá ardor e amor pela salvação das almas. Jamais haverá empenho missionário, junção de recursos para missões e jamais haverá o pranto de quem sofre pelas vidas que se perdem. Calvinistas não sofrem por almas sem Cristo porque, para eles, a alma sem Cristo é aquela que antes da fundação do mundo já estava destinada para ser sem Cristo. Amados, me dói na alma acreditar que um único Filho de Deus seja capaz de crer em tamanha ofensa ao amor de Deus pelos homens. Em segundo lugar, estão os entretenimentos da cultura gospel dos nossos dias. As heresias gedosistas que inundaram nossas igrejas, com as suas células geridas pela lógica empresarial, com as suas escolas de líderes que na verdade formam vendedores da fé, acabaram transformando a igreja, que já foi um celeiro de missões, para hoje se tornar num circo de espetáculos místicos. Igrejas neopentecostais gastam fortunas incalculáveis com templos faraônicos, mantendo um padrão de vida indecente para seus falsos apóstolos, pseudo-profetas, né? E uma sangria financeira astronômica para manter girando essa sua ciranda de eventos intermináveis, com os quais o povo fica entretido, anestesiado, hipnotizado, escravizado e viciado, meus amados irmãos, numa lógica financeira de fazer barganhas com Deus para se obter bênçãos materiais e físicas. Assim, meus amados, meus queridos teólogos da verdade e demais irmãos que me escutam nesse momento, a influência calvinista e as abjetas heresias neopentecostais têm efeito negativo direto no campo missionário, que em nossos dias é praticamente um projeto falido, haja vista o número mínimo de missionários que ainda são mantidos por igrejas comprometidas com a Bíblia. O resultado disso é trágico. Enquanto nossos burocratas teológicos estão querendo enfiar Calvino na cabeça de todos, nem que seja à força, e enquanto a maioria de nossos jovens está bailando nos shows e nas baladas gospel, milhões de vidas estão partindo para a eternidade sem Cristo. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirma: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 14 e 15. Eu sei que já me estendi muito, amados, acerca desse tema, e eu vou finalizar
mas não posso fazê-lo abdicando daquilo que eu sempre tenho dito e, portanto, repito. A Bíblia fala em 2 tribunais. Um deles vai determinar o inferno para os ímpios. Outro, chamado de Tribunal de Cristo, vai determinar galardões, que são recompensas, e açoites para cristãos. Como é que isso se dará? É mistério. Mas eu não tenho dúvida de que a negligência com missões e a falta de amor e interesse pela salvação dos perdidos é algo que não vai passar em branco na pauta e na agenda de Deus quando vier o acerto de contas. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã que me escuta nesse momento, sempre que você estiver levando essa sua vidinha festiva, esse seu cristianismo florido, essa sua contemplação de igreja, apenas observando os frutos, o leite que mana dessa terra, ou você que perde seu tempo, preciosíssimo tempo, entrando em discussões infindas, desnecessárias e fúteis, para querer enfiar teses teológicas garganta abaixo das pessoas, consiga colocar sua cabeça no travesseiro e adormecer, lembrando e pensando que milhões de vidas estão perecendo sem Cristo enquanto você perde tempo com esse tipo de asneira. Que o Senhor tenha misericórdia de você e que o Senhor tenha misericórdia de mim também, porque todos nós precisamos repensar o nosso caminhar com Cristo a partir desta reflexão. Grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.